Olá, meu amado, Deus tem uma palavra para você. Continuando o estudo sobre quem é Jesus, essa é a terceira parte. Eu quero falar Jesus, o pão do céu, o pão da vida. Você já se perguntou por que Jesus ele falou que ele era o pão que desceu do céu? Para você entender um pouco esse assunto, a gente vai ter que voltar ao Velho Testamento. A gente vai ter que rever algumas partes que fala sobre o maná no Velho Testamento. Mas antes eu queria ler alguns versículos. João 6, 25. Jesus atravessou sobre as águas, e aí ele atravessa com o discípulo para o outro lado da margem. As pessoas vão procurar ele, e o que acontece? Jesus fala que eles vieram procurar ele não porque eles creram, mas porque eles viram a multiplicação do pão. No capítulo 6, logo no início, ele multiplicou os pães. Então ele disse que aquelas pessoas estavam indo atrás dele por causa do pão. E aí, a partir desse momento em diante, ele vai começar a falar: eu sou o verdadeiro pão que desceu dos céus. Aí dá início ao que ele fala do pão, né? Só que nós precisamos voltar ao Velho Testamento. Êxodo 16, 3. Aí vai começar a contar para você a história do maná. O que foi que aconteceu? O povo saiu do Egito e começou a reclamar com Moisés, dizendo que queriam comer pão, que no Egito eles comiam pão, eles tinham cebolas, eles tinham tudo que eles queriam, mesmo com todo o sofrimento, eles declararam isso para Moisés, ou seja, murmurando. Moisés clama ao Senhor, ele busca ao Senhor, e aí que Deus diz que vai enviar o pão, que eles iriam ver o pão descer do céu na manhã que eles acordassem, e eles iam colher aquele pão. Já mostrando para a gente, né, qual foi o significado, por que Jesus usou o significado de pão dos céus. Porque esse pão, ele apareceu como que foi algo do nada. Deus fez aparecer naquela manhã, quando o povo acordou, eles viram a terra como orvalho. 16, 35. Os israelitas comeram maná durante 40 anos, até chegarem a uma terra habitável. Comeram maná até chegarem às fronteiras de Canaã. A Bíblia relata que eles comeram maná, eles continuaram comendo comendo maná durante 40 anos. Deus alimentou eles todos os dias de manhã. Eles poderiam colher durante os 6 dias, e o sexto ele colhia para o sétimo, para que eles descansavam. Do 16, 31, olha o que ele diz para a gente. Ele diz que o povo de Israel chamou o nome daquele pão maná. E aquele pão era branco como semente de coentro e tinha gosto de bolo de mel. Olha que interessante, tinha um gosto suave, um gosto bom de mel. Eles se alimentaram durante 40 anos. Então Deus não nos deixou faltar alimento. E Jesus usa essa referência. Por que Jesus usou essa referência? Jesus usou porque ele queria trazer uma representação, pegar um símbolo do Velho Testamento e mostrar para o povo que isso aconteceu nos dias dele. O verdadeiro pão do céu chegou. O verdadeiro pão. Mas aí você ainda me pergunta, sim, mas o que tem a ver pão com Jesus? Você está falando de um alimento com uma pessoa? Que comparação é essa? Essa comparação Jesus usou para falar sobre o seu ensino, a sua doutrina, que seria um alimento o qual ia nutrir o corpo das pessoas e nunca mais eles iriam morrer, porque eles receberiam a vida eterna. Eles receberiam a salvação através de Cristo Jesus. Uma certa vez Jesus fala assim para aqueles homens que estavam, judeus, estavam falando contra ele. Ele fala: olha, se vós não se arrependerdes, morrereis nos vossos pecados. Ou seja, se as pessoas não crescem nele, elas iriam morrer. Então Jesus ele estava dizendo para aqueles homens que ele era o pão, porque ele trouxe algo do céu, ele trouxe algo de Deus. Ele verdadeiramente veio de Deus. Nós conhecemos a história que ele nasceu da Virgem Maria, através do Espírito Santo. Quando você lê o livro de Lucas, capítulo 1, você vai ver. Descerá sobre ti o Espírito Santo. A gente percebe que Jesus não foi qualquer um homem. Ele foi alguém diferente. Ele realmente veio de Deus. Ele foi enviado de Deus. Números 11, 7. A Bíblia fala assim que o maná era como semente de coentro e tinha aparência de resina.
O povo saía recolhendo maná nas redondezas e o moía no moinho manual ou socava-lhe num pilão. Depois cozinhava o maná e com ele fazia bolos. Tinha gosto de bolo amassado com azeite de oliva. Quando o orvalho caía sobre o acampamento à noite, também caía o maná. Olha que maravilha, o maná ele vinha de uma forma assim incrível. Deus ele manifestando o seu poder para aquele povo. Mas agora Jesus veio de uma forma também maravilhosa, mas as pessoas não estavam aceitando. Da mesma forma que no deserto queria comer só pão, queria também comer carne, que aí Deus manda as codornas, né? Mas a Bíblia relata para a gente que Jesus ele veio com um propósito maior, por isso que ele fala: Moisés deu a vocês um maná, mas esse maná não pôde salvar, todos morreram. Mas hoje meu Pai te dá um maná que pode te salvar, que vai mudar a sua vida. Aí ele fala: quem comer dele nunca jamais morrerá. João 6,32, Jesus diz: não foi Moisés quem lhes deu pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Aqueles homens ficaram impressionados e começaram a dizer: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Aí Jesus fala: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Jesus ele estava passando a doutrina de Deus, ele estava passando a palavra, a mensagem de Deus para aquele povo, mas o povo não estava crendo no que Jesus estava falando, o povo não estava acreditando que Jesus verdadeiramente era enviado de Deus. Jesus falando claramente: eu sou o pão da vida. Tem uma certa parte, quando você vai lendo o capítulo 6, você vai ver, eles falam assim: quem pode ouvir essa palavra que Jesus estava dizendo sobre comer o seu corpo, comer a sua carne? Minha carne é verdadeiramente comida, e meu sangue é verdadeiramente bebida. Aquele povo não estava compreendendo, porque achava que tinha que arrancar a carne de Jesus ali e começar a comer, como se fosse canibal. E não era isso que Jesus estava dizendo. Jesus estava dizendo: a sua mensagem, a sua palavra era como comida, era um alimento que nutria o corpo das pessoas e dá vida. Jesus veio para dar vida. A Bíblia fala em João 14, 6, ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Jesus estava mostrando agora que tinha um acesso livre ao Pai, que era através dele. Quem se alimentasse, quem buscasse nele conhecimento e sabedoria, ia poder ter conhecimento de Deus e receber vida eterna. Então o que Jesus trouxe, quando ele falou que eu sou o pão da vida, ele trouxe a mensagem de vida, ele trouxe a mensagem de salvação, a mensagem de restauração. Aleluia. Então o que Jesus traz de ensinamento para a gente é que você precisa se alimentar da palavra de Deus, porque ele é pão para o seu corpo espiritual. Da mesma forma que você alimenta o seu físico. Você come 3 vezes ao dia. Você precisa se alimentar da palavra de Deus, na oração, na busca, do jejum, que você alimenta o seu espírito, você fortalece o seu espírito. Você precisa se alimentar sempre desse pão, meu irmão. Aleluias. Então eu deixo essa mensagem hoje e eu vou voltar com a continuação, porque eu vou falar sempre quem é Jesus e vou trazer o que a Bíblia fala. Eu não vou buscar em outra direção, em outros conhecimentos, mas sempre baseado na Bíblia, para que você possa entender o que a Bíblia fala sobre Jesus. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente.